O interessante é que a história conta. De Gênesis a Apocalipse foi a revelação, de Gênesis a Malaquias, melhor dizendo, foi a revelação da lei, dos profetas, dos salmos, canônico de 39 livros do Velho Testamento. De Malaquias a Mateus, existiu um período chamado de período interbíblico pela teologia. Cerca de 400 anos, onde não houve voz profética. Deus não levantou nenhum profeta durante 400 anos. Deus silenciou. Deus silenciou. Durante esses 400 anos, no ano, se não me falha a memória, 324 antes de Cristo, quando os gregos eram um império dominante no mundo, e os gregos eram liderados por Alexandre o Grande, a história diz que Alexandre, no ano 324, morreu. E o seu reino, que é o reino grego, ele foi dividido em 3. O reino foi dividido em 3. E uma parte, 1/3 do reino de Alexandre, ficou no Egito e Palestina. Compreendia o Egito e a Palestina. E um general de Alexandre, o Grande, chamado Ptolomeu I, assumiu o império que dominava no Egito e na Palestina. O nome dele era Ptolomeu I. Ptolomeu I morre e o seu filho, Ptolomeu II, assume o reinado. Aí o que é que faz Ptolomeu II? Ele resolve criar uma biblioteca universal em Alexandria. E ele quer criar a biblioteca mais perfeita do mundo conhecido, com todos os livros e leis de todos os povos. E quando ele termina a biblioteca, ele achou que a biblioteca tinha ou possuía um acervo que cobria a totalidade de todos os escritos de todas as nações. Aí, um dos seus sábios chamam, e Ptolomeu Filadelfo, o nome dele, chama Filadelfo, o imperador, e diz: olha, te falta ainda um livro. E ele diz: que livro falta? E o sábio diz: faltam as leis e os estatutos dos hebreus. Até ali, os escritos foram sempre copiados do hebraico para o hebraico. A língua utilizada era só hebraica. Não existia lei, profetas e salmos em outra língua que não fosse o hebraico. Os originais eram escritos em hebraico. Aí o que é que faz Filadelfo? Filadelfo vai e manda a Israel e pede que os judeus mandassem homens preparados para Alexandria para fazerem a tradução do hebraico para o grego. Israel escolhe 6 homens cultos e doutos, 6 escribas de cada tribo. 6 vezes 12, 72. Escolhe 72 estudiosos, 72 escribas que vão para Alexandria. E quando eles chegam a Alexandria, há uma grande festa e 72 câmaras separadas para que cada um deles traduzisse o texto do original hebraico para o grego. Daí a versão hebraica para o grego ser chamada de Septuaginta. A Septuaginta foi traduzida do hebraico original para o grego por esses 72 escribas que tinham bastante conhecimento e que levaram um certo tempo em Alexandria para copiar. Foi a primeira vez em que a Bíblia foi traduzida para uma outra língua que não fosse o hebraico. Da Septuaginta, nos primeiros séculos da era moderna, pós-Cristo, da Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego, houve a tradução do grego para o inglês, através de Wycliffe. Do inglês ela foi traduzida para o alemão, foi traduzida para o latim, chamada de Vulgata. Vulgata vem de um provérbio ou de uma palavra que dá a ideia de vulgar. Vulgar no sentido de simplicidade, para que todos pudessem ter acesso e ler a palavra. Então a copiação, a tradução começou do hebraico para o grego, do grego para o inglês, do inglês para o alemão, para o holandês, para o latim, e aí chegou até nós, vindo a ser traduzida para o português por Ferreira, João Ferreira de Almeida, do latim e inglês.
porque já existiam cópias. Do latim ela foi copiada para o inglês. E da junção entre inglês e latim veio a tradução para o português e chegou até nós. Então nós não temos por que duvidar desses escritos, de forma alguma. A Igreja Católica, irmãos, até 50, 60 anos atrás, existiam lugares em que a missa era rezada no latim. Não é? As escrituras eram lidas em latim. E hoje no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, existe uma congregação católica que até hoje eles rezam as missas em latim. E o latim foi língua base junto com o inglês para a tradução para o nosso português. E a Bíblia chegou a nós hoje no português. Bom, eu falei sobre a veracidade do Velho Testamento. Será que temos motivo para duvidar do canon do Velho Testamento? Eu acho que não. Apesar de não existirem autógrafos originais do Velho Testamento, nós não temos por que temer a tradução do Velho Testamento. Mas e a do Novo Testamento? Será que existem autógrafos do Novo Testamento? Bom, tempos de Jesus. A Bíblia no Novo Testamento foi escrita após a ascensão de Cristo, até o ano 100, mais precisamente até o ano 97, que foi o ano da morte de João o apóstolo, formou-se o canon, os escritos do Novo Testamento. Mas sim, se é da era moderna, então existem autógrafos do Novo Testamento? A resposta é não. Aí vem a preocupação, assim como veio do Velho Testamento. E como saber se os 27 livros que compõem o canon do Novo Testamento são verdadeiros, procedem e servem para nossa meditação e nossa vivência e segmento doutrinário? Existem regras. Como existiram 7 regras para as compilações do Velho Testamento, existem regras para o reconhecimento do Novo Testamento. Vou citar algumas regras. Vou citar 4 regras básicas para que o canon do Novo Testamento fosse formado. Em primeiro lugar, teve que haver a prova apostólica dos 27 livros. Como acontecia essa prova apostólica? Se foi escrito por um apóstolo ou por sua autoridade. Para um livro fazer parte do novo canon, do canon do Novo Testamento, como nós vemos aqui, de Mateus, Apocalipse, ele teria que ter sido escrito por um dos apóstolos ou sob sua autoridade. Da mão do próprio apóstolo ou por sua autoridade. Quer ver um livro da Bíblia escrito por autoridade apostólica? Vou te citar um agora. Romanos. Abra aí a sua Bíblia. Romanos. Quem pode ler para mim? Romanos 16, 22. Quem é o autor de Romanos? Quem pode me dizer? Paulo? Paulo é o autor de Romanos, não é verdade? Então leia aí. Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Leia de novo. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Bom, o autor da carta é Paulo. Quem escreveu foi Paulo? Foi Tércio. Mas Tércio copiou o que Paulo ditou. Paulo estava preso e Tércio estava ouvindo. Tércio escreve a carta dos Romanos. Leia o capítulo 1, versículo 1 de Romanos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Pronto. Quem é o autor? Paulo, servo de Jesus Cristo. Mas no versículo 22 do capítulo 16, que finaliza, Tércio diz: eu, Tércio, que escrevi essa carta. Autoridade apostólica. Então o livro, para fazer parte do canon do Novo Testamento, tinha que ser escrito pelo punho do apóstolo ou ditado pelo apóstolo. Essa era a primeira regra para se reconhecer que um livro poderia fazer parte do canon do Novo Testamento. Segunda regra, prova escatológica. Se era lido em todas as igrejas e aceito como inspirado. Existem muitos, mas muitos livros espúrios do Novo Testamento, chamados de apócrifos do Novo Testamento. Mas os livros que compõem o canon do Novo Testamento só foram escolhidos com base na primeira, que é a prova apostólica, e na segunda regra, que é a prova escatológica.
se ele era lido em todas as igrejas e aceito como inspirado. Ou seja, o livro era lido, a igreja aceitava como inspirado ou não. Vou citar um dos apócrifos. Existe um apócrifo escrito por um judeu que ele diz que, no seu apócrifo, que Jesus teve um relacionamento com Maria e Marta e que do relacionamento com Maria nasceram filhos a Jesus. Então, quando essa carta foi lida nas igrejas, as igrejas refutaram, não aceitaram como inspirado por causa do erro doutrinário, porque a igreja daqueles dias ouviu a doutrina dos próprios apóstolos que ouviram do Senhor Jesus. Se você for ler Atos dos Apóstolos, você vai encontrar que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos foi ditada por Jesus pessoalmente, a não ser o caso de Paulo, mas Jesus se revelou de forma gloriosa e esplêndida a Paulo. Então, a segunda regra era essa: se a carta sendo lida nas igrejas era aceita pelas igrejas, se não era repudiada. Então, todos os livros que compõem o Novo Testamento foram lidos nas igrejas e aceitos pela igreja primitiva. Vamos à terceira regra: prova antropológica. Se tinha ajuda e edificação para as necessidades espirituais do homem. Essa prova antropológica pode ser vivenciada por nós hoje. Nós não dependemos da igreja primitiva para a terceira prova antropológica. Será que o canon do Novo Testamento, será que ele te ajuda, te edifica nas necessidades espirituais? Sim ou não? Sim. Existe algum livro do Novo Testamento que traga confusão à sua mente com relação à adoração a Deus e ao servir a Deus e ao viver na presença de Deus? Então a prova antropológica é feita por você que está aí sentado. Se te edifica, se não traz confusão à sua mente, então ele é canônico. E vamos à última regra: prova paracletológica. O que é uma prova paracletológica? Paracleto é uma referência a quem? Ao Espírito Santo. Vamos lá. Se toda a igreja tinha o testemunho do Espírito Santo de que o livro era inspirado, se tinha prova, quando a mensagem é pregada dentro do texto do Novo Testamento e o Espírito Santo se manifesta no meio da igreja e opera sinais, milagres, maravilhas e revelações doutrinárias, esta é a prova paracletológica de que o livro é canônico. Então, todas as vezes que a mensagem é pregada com base no Novo Testamento e pessoas se convertem e vidas são transformadas, esta é uma prova paracletológica de que o livro é inspirado e é verdadeiro e que a sua mensagem é verdadeira. É interessante que as duas últimas provas não dependem da igreja primitiva. Podem ser vivenciadas, tanto a antropológica como a paracletológica, podem ser vivenciadas por nós, a igreja contemporânea. E temos a certeza das duas primeiras, porque o livro tinha que ser escrito pelo punho de um apóstolo ou citado por ele, e o segundo, que era se o livro era aceito pelas igrejas da época. E nós temos um relato da história que eram aceitos. E muitos livros foram refutados, porque não estavam nesse contexto de regra, ou dessas 4 regras. Então, a veracidade do Novo Testamento, ela é comprovada pela prova apostólica, pela prova escatológica, pela prova antropológica e pela prova paracletológica. Será que nós temos dúvida do canon da Bíblia Sagrada, tanto do Velho Testamento nos seus 39 livros, quanto do Novo Testamento nos seus 27 livros? Não há espaço para dúvidas. Embora os autógrafos originais, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, não existam, nós temos a certeza de que a compilação foi feita de forma perfeita por pessoas responsáveis e que tinham comunhão com Deus. E para fechar esse estudo, eu gostaria que você sempre meditasse no seu coração em João 5,39, palavras de Cristo: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim, disse Jesus, testificam. Amém? Bom, em suma, não existem originais bíblicos, não existem autógrafos originais, nem no Novo e nem no Velho Testamento, mas existe a
prova cabal de que a Bíblia é a palavra incontestável, inconfundível e irrevogável